ele vira e fala assim: não, eles ganham muito porque eles têm os melhores jogadores. Será que nós nascemos melhores que nossos concorrentes? Se não é tão competitivo, ninguém é melhor do que ninguém. Você tem tanta gente boa por aí, nós não vamos pegar essa armadilha de que somos melhores. O segundo diz o seguinte: eu não acredito que eles sejam melhores, porque eu já dirigi jogadores brasileiros na minha equipe, na Itália, você treinador do time da Itália, jogadores brasileiros, americanos, russos, franceses, cubanos, que são tão bons quanto os brasileiros. Acredito disso. Nossos brasileiros se dedicam ao treinamento com uma intensidade diferente dos outros. Treinamento. O importante não é apenas ser bom, melhor, mas é estar melhor preparados. Quem de nós está melhor preparado para efetivamente vencer a concorrência, bater a gente? Preparação. Conhecer o produto, conhecer o mercado, conhecer as suas fraquezas, suas limitações, suas fortalezas, esses serviços que nós fazemos permanentemente. E o terceiro, que tem a ver um pouco com essa que eu vi as pessoas que você pega o telão e pega ele, ó. Dessa casa, dessa mesa. E eu conheço há pouco tempo, né? Então eu ouvi isso e impressionado com esse comprometimento com aquele detalhe efetivamente. Por quê? Ele disse o seguinte: quando nós jogamos contra eles, a impressão que eu tenho é que eles não jogam apenas uma partida de voleibol. Eles jogam como se estivessem defendendo uma causa. Ou seja, fazer do nosso objetivo a nossa causa, o nosso porquê, o nosso why, né? Quanto mais clear, quando o porquê é claro, o como se torna mais fácil. Então essa é a nossa causa. Abraçar a causa e lutar por ela, pela justiça, pelo sucesso da nossa equipe. Então, construir uma causa, isso realmente é o que fortalece as pessoas. Eu acredito, essa alternativa, motivador e tal, motivação, eu gosto muito mais de disciplina do que motivação. Motivação você vai ter uma palestra bacana, ou umas frases bem limpidas, nós nos motivamos, quanto tempo dura isso? Agora, disciplina tem a ver com aquela consciência que você faz todos os dias do que você vai fazer. E uma das palestras que eu assisti, tive um evento como esse, grande assim, não de uma empresa, de uma grande universidade, nos Estados Unidos, em 2014. Eu estava fazendo uma palestra, e aí eu tive a oportunidade de conhecer um grande líder norte-americano chamado Admiral McCracken, Almirante McCracken. Esse cara foi, ele é um dos grandes conhecedores de segurança, etc., foi comandante dos Navy SEALs. Para quem não falar das coisas dos Navy SEALs, é a principal tropa de ataque mais preparada das Forças Armadas Americanas. Os caras são especialistas em tudo. Foram os caras responsáveis pela execução do Osama Bin Laden, terrorista, e ele foi comandante dessa coisa. Ele dá um ponto seguinte: um dos caras mais interessantes políticos que eu conheci na minha vida. Ele conta uma série de coisas, ele fala que as 10 grandes lições da vida dele, ele teve quando ele foi um recruta, quando ele se alista para se tornar um Navy SEAL. Ele se forma na universidade, queria se tornar um militar, então se alista nessa prova Navy SEAL. Em treinamento, para você se tornar um Navy SEAL, para você ingressar nessa prova, é um treinamento muito duro, desumano, que leva você ao limite da sua possibilidade de resistir. Durante meses, os jovens recrutas são levados ao máximo da sua capacidade de resistir a tudo que vocês possam imaginar. Ele então diz que de 170 candidatos recrutas que entraram, apenas 40 ou 50 acabam se formando. E ele conta que ele teve as 10 maiores lições da vida dele. Ele traz um ciclo, onde já um senhor comandante, foi secretário de segurança, ou seja, ele traz consigo as 10 grandes lições daquele período. E a primeira lição, ele diz o seguinte: quando eles estavam lá no treinamento, a primeira tarefa do dia, first task of the day, ou seja, a primeira, que parece pequena tarefa do dia, era o seguinte: eles eram acordados diariamente às 5 da manhã. 5 da manhã chegavam os instrutores, aqueles sargentos, os caras, sacudiam os caras, agora, 5 da manhã, eles acordaram. Primeira tarefa, arrumar a cama. Ele faz, me incomodar, arrumar minha cama, não é arrumar a cama só, esticar o lençol e a coberta, não é. Hotel 5 estrelas, mano, aquele lençol esticadinho, coberta perfeita, né, o travesseiro bem posicionado, e ele fica tentando entender o porquê daquilo. Se você é um combatente, vou dormir nas cavernas, ao remendo, por que eu tenho que arrumar minha cama? Não vou dormir em cama nenhuma. Ele entendeu que aquilo era simplesmente a questão de desenvolver a disciplina. Que se você não consegue realizar a pequena primeira tarefa do seu dia com perfeição, o que será das grandes tarefas do seu
seu dia. Se eu não preparar para fazer aquilo que eu tenho que fazer, não, sério mesmo. Disciplina. E ele, eu realmente acreditei nisso, você desafiar as pessoas a fazerem pequenas coisas. E outra coisa, quando você realiza uma tarefa que parece pequena, inicia o seu dia, isso dá uma certa autoconfiança para você. Você fala, porra, realizei aqui, fui da minha corrida com ela, precisava fazer, agora eu vou aqui, vou fazer. Isso vai gerando confiança para que você, ou seja, atravesse e transpõe as barreiras do seu dia. E ele então diz que, no final da história, sabe aquele dia que as coisas não estão muito certas? Poxa, tem um dia que nada muito certo, as coisas não estão legais e tal. Ele fala, você tem um dia horrível, ao menos você volta para casa e encontra uma cama feita para dormir, que é muito confortável. Então, menos isso. E a última tarefa, a última lição, eu tenho usado ela, e usei ela recentemente nas Olimpíadas, vocês têm acompanhado os Jogos Olímpicos. Nós temos muita dificuldade na fase inicial. E chegamos ao jogo contra a França, no primeiro mata-mata. As Olimpíadas são oitavas de final. Mas em função das nossas derrotas da França, dois times chegaram na última partida da chave, já numa condição de mata-mata. Quem perdesse, voltava para casa em nono lugar. Ou seja, desastre. Eu disse o seguinte, usei a tarefa, entre outras coisas, vou mostrar para vocês algumas coisas, mas eu usei a seguinte imagem, a 10ª lição do Almirante Barbaria. Quando algum daqueles jovens recrutas não aguentava mais a dor, o sofrimento, a pressão, o treinamento, existia um sino, no meio do seu treinamento, o passo central um sino. Ele ia lá tocar o sino, ou seja, ele pedia para sair. E desistia. E a lição é a seguinte: nós vamos encontrar uma série de sinos no nosso caminho, há tantos sinos na nossa caminhada, quantos puxa, daquela vontade de desistir. E a mensagem é: nunca toque no sino. Ou seja, nós vamos nos deparar com muitos sinos, mas a nossa obrigação não tocá-los. Nós vamos seguir em frente até que alguém toque pela gente, mas nós não vamos tocar. Quantos filmes você que acabou, eu vou continuar contando. E tem assim, essa trajetória de 16 anos, essa foto aqui vocês tiraram da hora. Isso aqui não é normal, não. Só com calma. Deixa eu estranho. Mas enfim, essa aqui é a primeira foto que eu quero mostrar, que é o início de uma trajetória. São 16 anos dirigindo a seleção masculina. 4 ciclos olímpicos. Uma Olimpíada, em grego, significa uma Olimpíada, significa 4 anos. Os ciclos são de 4 anos, é um espaço de 4 anos. Essa é uma geração de muito talento, brilhante, de muito trabalho. Dedicação, perseverança, unidos ao talento, ícones. Gustavo, Tadinho, Giba, Nobel, ou seja, ícones talentosos, determinados, grandes resultados. Uma geração que uniu trabalho, talento, acreditou e foi vitoriosa provavelmente a geração mais vitoriosa do futebol brasileiro. Deu tudo no dia. E aí nós conquistamos e tal, naquele momento somos alçados a condições de líder, super e tal, disciplina única, etc. Você fica naquela situação, continuamos trabalhando, televisão, felicidade, 4 anos depois, a seleção Galvão renovada, parece um funeral. Eu botei. Segundo lugar, medalha de prata. No Brasil, uma medalha de prata do vôlei é um desastre. Eu tenho que chegar aqui e pedir desculpas, foi bom, pelo amor de Deus, mas chegar no nível ao vôlei penitenciar, vamos tentar melhorar, porque realmente não é possível. E por quê? Porque o voleibol, de uma certa maneira, acostumou as pessoas à vitória. Quando você ganha, bate meta, conquista, etc., o que acontece? Nada modifica a não ser as expectativas de vocês. A nossa responsabilidade é só aumentar. Porque você não começa a próxima Olimpíada, ou o próximo dia, ou o próximo mês, quando você bate a meta do mês passado, com nenhuma condição favorável. Começa tudo 0 a 0. Eu digo a vocês, pessoas do esporte são que não pessoas da área comercial. Não tem passado. Certo? Bateu a meta no mês passado, mês seguinte, 0 a 0. Bateu a meta ontem, amanhã, 0 a 0. Com muita diferença, expectativas lá em cima. Porque você demonstrou a capacidade de fazer. Continuamos aprendendo, tentando, 4 anos depois, voltamos a mais uma final olímpica e 2 a 0 ganhando e perdemos para você. Benedito ultrapassado, da Damar, da Soleil e tal. Né? Você perde para você. E alguma coisa, eu digo para você,
na joia. Quem nunca perdeu uma venda aqui? Eu nunca vendi nada. Só não erra quem não tenta fazer. Só não perde e não joga. Agora, como é que se aprende? Nós vamos perder? Nós vamos perder eventualmente, mas não vamos colocar o cinto. Como é que se aprende? Não se fala muito das lições de derrota? Não é um tema recorrente? As lições da derrota, as lições, né, das suas falhas, das suas, né, enfim, seus erros, lições. Mas como é que se aprende efetivamente isso? Nós somos um país onde se aprende um pouco com as derrotas, sabe por quê? Porque o primeiro passo para se aprender, entender uma derrota como um percalço, como uma meta não alcançada. Qual é a primeira atitude que nós temos que tomar quando acontece isso? Assumir responsabilidade. Ou seja, assumir que nós temos alguma parcela. Pode não ser toda a parcela, mas alguma nós temos. E o brasileiro tem a maneira de atribuir a outra responsabilidades também são suas. Ah, não, porque o fornecedor, não porque o cliente, não porque a China cresceu, não porque o juiz, a bola. Desculpa, nós temos uma responsabilidade. E se não assumirmos responsabilidade, nunca vamos entender as verdadeiras razões pelas quais perdemos. E vamos continuar perdendo as razões, o que é pouco inteligente. Vamos entender os porquês para que a gente possa modificar a estratégia. Se eu não conseguir, né, seduzir o meu cliente, conquistá-lo de alguma maneira, eu tenho que entender o porquê para que eu modifique minha estratégia. Quando você se questiona, e a gente tem que se questionar, a gente provoca uma mudança, e essa mudança provavelmente vai gerar um crescimento. Vamos nos questionar sim em relação ao que nós temos feito permanentemente. Mas continuamos tentando e aprendendo 34 anos depois, ou seja, 16 anos começando a história, nós vamos com isso. Essa eu chamo de geração do couro. Ou seja, trabalha. Não é uma geração de talento excessivo, é uma geração que acreditou em duas coisas: dedicação absoluta, foco numa única coisa, que era chegar lá e entregar. Foco, disciplina, trabalho em equipe. Eu digo a vocês, o melhor lugar que vocês sejam, ninguém vai conseguir nada sozinho. Precisamos de um time, para que a gente possa seguir a nossa grande meta, que seja o nosso outro. Um time. E esse foi o time que realmente continua. E ele demonstrou uma coisa durante as Olimpíadas. Um amigo me disse: estou preocupado, os jornais estão criticando, fazendo. Não, eu falo o seguinte: olha, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, porque eu não leio. Ou seja, nada do que eles disserem vai modificar o que eu vou fazer. Amanhã sai uma reportagem linda sobre o jornalismo. Poxa, crescimento incrível, feito e tal, lá. Amanhã, sigam fazendo, tem que ser feito. Não se iludam. Amanhã, perdeu alguma coisa, não bateu a meta e tal. Sai uma reportagem linda, porque eu digo a você o seguinte: quando a gente ganha, a mídia é assim, quando a gente ganha, eles tentam convencer a gente que a gente é melhor do que a gente é na realidade. Beratinho, Midas, ele grita, mas ele faz. Você fica bonito, né? Midas. Quando você perde, Beratinho, grita muito, esteirado, vai conseguir nada assim. Né? Você sabe a diferença entre Midas e esteirado? 2 pontos. 2 pontos no tie-break separam o Midas e esteirado. Eu estou na fase Midas, mas logo virar de esteirado. Não falta aqui, não se iludam, não se deprimam, sigam disciplinadamente fazendo aquilo que buscarem fazer. E é o que nós fazemos. Não leia, faça o que tem que ser feito, não continuar fazendo. Eu digo a vocês, essa é uma geração que nos ensinou muito, que deixou legado do que realmente paga. É a dedicação, é o foco, é o trabalho. Não apenas um talento exagerado. Porque quantas pessoas talentosas nós já conhecemos que não conseguiram ter resultados. Me mostrar o seguinte: que o vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez. E nós vamos tentar. E nós vamos ganhar. A gente tem que tentar. Vamos em frente. Eu digo a vocês o seguinte: é claro que no final da história, o esporte, as empresas, também tem que resultar. No final da história, tem que ter show do banho, ou seja, o esporte é muito importante para o resultado. Quem cai primeiro no esporte? Quem cai primeiro no outro? Eu conheci ela logo, ela tem uma frase, ela é criada. Uma história.
X é o que realmente transforma, entrega no final da história. Qual é a minha atribuição? Eu não vendo nenhum produto, eu não presto nenhum serviço. A primeira coisa que eu faço é escolher pessoas, tomarem aqueles que tentar extrair o melhor que eu posso. X. Eu digo sempre isso. Nem sempre os melhores formam o melhor X, sim os certos. E se o melhor não estiver disposto a trabalhar com ele? E se o melhor não estiver disposto a compartilhar o seu conhecimento? Não quiser trabalhar contigo, ele não serve. Eu tenho um time, realmente, com as pessoas certas. E é claro, se quiserem formar times, times mais menores, times eficientes, enfim, Você quis cadastrar com a gente, não precisa nada. a questão do time. Nós escolhemos o time. Tá ali? Aquele cara que é bom para vender. Agora, quantas pessoas talentosas que não conseguiram entregar resultados ao longo do tempo? Faltava eles o quê? Determinação, motivação. Quanto talento isso? Diga você, o mais importante do talento é entregar resultados. Track record significa isso. Quanto ele entrega ao longo do tempo? Há um livro que inclusive suscitou a elaboração de um filme, vocês chegaram a ver, chamado Moneyball. Esse filme, ele fala, o livro, fala sobre o beisebol. Na realidade, ele não fala sobre o beisebol, ele fala sobre a escolha de pessoas. É um filme que o Brad Pitt é o protagonista, que escolhe jogadores que parecem que valem menos no mercado, mas de grande eficiência. Pessoas que rebatem a bolinha o tempo todo, ou seja, os ventos permanentes, vão entregar. Quanto ele entrega ao longo do tempo? Isso é que interessa. Porque muitas vezes nós somos iludidos no esporte pelo seu replay. Exemplo, alguém faz um gol de grito que ela subiu, a maracanãzinha, passou o dedo, deu a bola bateu no teto, chegar e fazer a loucura. Quantos pontos vale aquela cantada? 1 ponto. Mas ele fica achando que vale 2, e quantos pontos vale aquela mão na rede que ele colocou, aquela mão menos um. Ou seja, toda a história que nos conta é eficiência. Não a beleza de não jogar com as mãos de entrega. Mas ele fechar um grande contrato maravilhoso e fazer todo mundo zero. Água. Tem que entregar. Ou seja, a eficiência é o que nós buscamos. Se usamos de uma grande jogada, uma soma de jogada, ou várias, somando, vamos levar lá. Me pergunta muito da seria sucesso. Para onde quer que eu olhe? Foi. Pessoas que são sucesso. Eu vou sempre encontrar alguma dose de talento e muita determinação. Determinação, motivação, capacidade de inspiração. Talento, determinação, grandes resultados. Quando eu encontro alguém muito talentoso e muito determinado, e para o fim de resultado, Michael Jordan, Ayrton Senna, Tom Brady, Robert Charles, seja talentosos, determinados, grandes resultados. E quando eu encontro alguém muito talentoso e zero determinação, vou me decorar com o quê? Frustração. Ela vem contando por dentro para não ver. Frustração. Uma vez eu estava numa operação de vendas, uma fábrica de chocolate, no interior de São Paulo. Eu descobri o seguinte: sabe qual é a Olimpíada de chocolateiro? É a Páscoa. Se eles fizeram uma boa Páscoa, você ganha a medalha de ouro. Você faz uma. E ela estava lá nessa convenção, todo mundo na convenção, só para chocar, vizinho e tal. Você é muito grande assim. Quando eu encontro alguém muito talentoso e zero determinação, eu vou decorar com o quê? Aí eu vim atrás. Adriano. Faz uma certa frustração. Alguém tem dúvida do talento? Cara, quem gosta de futebol aqui? Fisicamente forte, canhoto. Sempre avance para alguém do time. Então, está vendo o talento? Ou a determinação, o foco necessário é que ele se envolvesse ainda mais na sua trajetória. Determinação e talento. Agora, para que esse fenômeno de determinação e talento gere uma razão possível, adquirir um grau de motivação. Como motivar as pessoas? Você deve se preocupar com isso. Como motivar a nossa equipe? Como motivar nossos filhos? Como motivar as pessoas? É um tema delicado, né? Pode imaginar que eu vou ensinar vocês um livro de guerra, que será, né? Fantástico. Vocês vão lá amanhã com a junta, tomar lá, fazer uma de guerra, vão vender tudo. Isso vai adiantar nada, né? O fato é o seguinte: por que as pessoas se motivam efetivamente delas se esperam? Quais são os pilares da motivação? 2 são os pilares. Primeiro, a necessidade. Estou errado? Quantas pessoas já estavam precisando, vão estar dispostas a tudo para poder saciar aquela necessidade?
necessidade ou paixão move as pessoas. Sem isso, não há solução. E eu recentemente, algum tempo atrás, eu li um estudo sobre pessoas fora do céu. Todos nós queremos ser excepcionais no que fazemos, os melhores da nossa área. Sociólogos ingleses estudaram características de pessoas grandes, valor, tendo suas áreas, empreendedores, esportistas, artistas e tal. Esses caras têm em comum os tornam excepcionais. Chegaram à seguinte e singela conclusão: que esses caras têm em comum, primeiro, a capacidade de trabalhar tudo com determinação, na busca de um objetivo claro, foco, determinação e foco para as pessoas excepcionais. E dizem todos eles têm uma regra, chamada regra de 10 anos, 10 anos de memória. Ninguém com menos de 10 anos de memória de preparação se torna excepcional no que ele faz. Não é que ele se torne bom, mas excepcional. Você precisa de experiência, estudo, preparação, é isso que finalmente conta, foco, disciplina. Agora, Michael Jordan fala uma chamada de garrafão de time. Por melhor que eu seja, vou ganhar uma partida. Ele certamente ganhou partidas quase sozinho, mas jamais ganhar campeonato. Eu posso até ganhar uma partida, mas jamais ganhar campeonato. Para ganhar o nosso Deus de campeonato, precisamos de um time. Vamos falar para vocês o time, Vanessa. A gente faz um grupo de pessoas, milhares de pessoas, sejam mais um time. Um time é formado por pessoas que têm objetivos em comum. Nós temos acreditamos na nossa causa, uma causa mas tão importante quanto termos objetivos em comum é termos a consciência de que só vamos atingir tais objetivos com a participação de todos. Mesmo que a gente possa parecer menos de uma vez. Nós sempre ouvimos alguma pessoa que já tem não precisa falar uma coisa só, é importante, né? Exemplo, o esporte coletivo, é verdade? Quem é menos importante no esporte coletivo? Por exemplo, fosse mais importante de estudar, é verdade? Eu fiquei tanto tempo no banco de reserva da minha vida que eu desenvolvi pelas teorias para valorizar a minha posição. Por que o reserva é menos importante? Fala para mim. Você imagina essa situação? Muitos de vocês são jovens, não vão lembrar, mas quando eu jogava, o CS era de 15 pontos, né? 15 pontos só. Tinha tal de falecida da batalha. Eu jogava, imagina essa situação. Eu lá no banco, eu ficava aquecendo. Aí estava 13-8 para adversário. Aí o treinador do banco falou assim: agora eu quero não. Deixa eu jogar, não é verdade? Você entra para reverter a situação da dificuldade. Não há menos importante nesse processo. Posso fazer para vocês, eu estive aqui no Liceu, há um ano atrás, fazendo uma palestra, mas uns grandes conversas, chega a assustar. Eu falei daquela empresa chamada Pirelli, que é a distribuição de combustível e nada de distribuição de combustível. Mas fundamentalmente é uma bandeira de poste de gasolina. Eles mandaram para mim material antes da empresa, falando, instituição, tal, certo, chato, o organograma, presidente, vice-presidente, tal. Na penúltima eles estavam gerentes de postos. Na última eles estavam gerentes. Pensei para comigo, meu carrinho, ouvindo a gasolina, se eu parar num posto e o preço foi igual ao outro, semelhante ao outro posto, meu carro não ia encaixar, o que significa que a gasolina não foi liberada, o posto vai outro, verdade? Para aqui, para ali, mudou alguma coisa? Quem é que gera a fidelidade dos clientes? É o serviço prestado por quem que nos faz voltar aqui depois de gasolina? Frentista. Se você for mal atendido depois de gasolina, você vai falar depois de gasolina? Não vai. Se for muito bem atendido, vai fazer questão de voltar lá. Portanto, como eu disse, aquelas pessoas que parecem muito importantes é fundamental para o sucesso daquela operação. Ou seja, todos contam decisivamente para o sucesso da operação. Isso é um time. Interessante pelo seguinte: se puder deixar um pouquinho a luz acesa ali, para poder ver as pessoas, senão fica muito meu aí, um pouquinho só. Obrigado. Valeu. Agora eu vou ter isso, atrapalha vocês, não vocês aí não? Bacana. Seguinte, isso aqui é uma foto, porque eu falo de time, consciência coletiva, nós temos 13 atletas antes das Olimpíadas. Apenas 2 foram. Alguém tem que cortar alguém. Cara, cortar alguém. Eu digo a vocês, cortar alguém de uma seleção é pior do que demitir alguém. Pessoas falam de restaurantes aqui no Rio. Quem é do Rio
Ele deu legal, vamos lá, vou voltar, só irmão, assim, aí digamos que a Cris está aqui, não, embora a Cris não trabalhe comigo, porque outro lugar, a gente está trabalhando aqui, tem Cris nenhuma, enfim, eu tinha que fechar uma casa. Não é o caso, graças a Deus, entre nós, poxa, de operação, fechar uma casa de casa, eu tenho que demitir umas pessoas, bons funcionários, mas o cara é bom, há outros restaurantes para cá, carta de remuneração, vou tentar recomendar, ele vai conseguir uma nova função, uma nova posição. A seleção não é só que acaba. Seleção só tem uma. Quando você corta o cara, ele não vai jogar em seleção mais nenhuma. E se ele já chega no limite de idade, só daqui a 4 anos da Olimpíada, acabou o sonho do cara. E alguém foi responsável pelo sonho do cara. Ou seja, eu. De uma coisa. Provavelmente vocês viram essa foto, essa imagem, que o Serginho levou a camisa do Henrique. Esse foi o final da homenagem ao Henrique, o último jogador suportado. Esse dia 29 de agosto. Dia 15 de agosto, nosso chefe contra a Austrália. O André Nascimento jogou a bolsa uma blusa, que era do Rio, que foi importado para a comissão vestiária durante toda a competição, para provar a importância daquela pessoa no processo de construção daquela medalha. 4 anos de jogo. E ali esse acidente, final da homenagem. Vocês olharem bem, o Serginho está olhando para o lado, ele está olhando para um telão para ver se a camisa está sendo focalizada. Porque o Henrique podia saber que ele estava com a comunicação dele. Isso é o que eu chamo de consciência coletiva. A importância de todos no processo. Você sabe que antes dessa Olimpíada, 8 dos nossos 12 jogadores do Rio jogavam na Itália. Você sabe quantos que esses 8 levaram o seu time assim no final da primeira? Eu tenho um estatístico bastante constante, que é preocupado. Vou preocupado, vou preocupado, preciso preocupado. No site todo mundo, existe um site da mesma entrega, todo domingo eu venho para ver os resultados e todos os números. Eu vejo o mapa de vida, de rentabilidade, não, por exemplo, como é que eu chuto a vida dos nossos jogadores. Naquele ano, pré-olímpico, esse foi o Olimpíada, o campeonato italiano rolando, determinado momento, eu entrei no site e descobri que os 8 brasileiros que lá estavam tinham perdido. Aí eu fiquei desesperado, ou seja, a meta dele. Eu fiquei um pouco tenso, aí fiquei tenso. Aí eu comecei a disparar e-mails, fazendo o quê? Cobrando. Só sei cobrar. Aí eu cheguei meio cobrando. Mas eu descobri que os e-mails já não me satisfaziam, eu precisava dar um tempo, uns poucos, aí eu comecei a telefonar. Aí telefonei com o Gustavo, aquele grandão, bonito. Gustavo, foi o Gustavo é muito bonito, você demais. Aí ele veio o Gustavo, cara sério, trabalhador, o que está acontecendo? Está pão de porcaria, ninguém ganha. Eu liguei daqui a 6 meses, vou ferrar, não vai dar nada certo. E calma, pessoal. Nós somos muito bons nisso, somos muito bons. E ele não nisso, mas fazendo a diferença juntos. Sabe que eu tenho um caderno azul, está na minha mochila azul, está ali atrás. Isso não é superstição, não, tá? É tradição. Eu dando certo e eu mantive uma figura. Enfim, está na minha edição do caderno azul. Tudo que eles dizem não conta. Em algum momento eu posso dar contra eles. Eles são muito bons, mas fazendo a diferença juntos. E é isso que normalmente vai fazer a vida acontecer. Juntos. Né? Agora, eu digo a vocês. Juntos, cara é foda. Grande inimigo na construção do verdadeiro time. Gente que é qualidade, que precisam estar sob controle. Égos e vaidades fora do controle eliminam verdadeiros inimigos. Porque o cara precisa ver sem linha da conversa. Eu digo a vocês que será bonito, a gente terá uma computaria, nada. Se nós não controlarmos a questão de vaidade, e cuidar desse fator, eu digo a vocês, muito mais que um treinador, eu sou um provedor de zonas de desconforto. Aos caminhões, gerar desconforto, significa o seguinte: levar a barra permanentemente, para que ele tem que correr atrás, não se acomode, não ache que ele é o cara, ele tem que fazer um pouco mais assim, melhor. Essa é a tentativa da determinar os projetos de vaidade que condicione o trabalho e a formação do verdadeiro time. Nós tivemos uma oportunidade, vou passar isso aqui para vocês, 3 minutos, que é uma das cenas mais bacanas sobre a definição de um time de um velho jogador.
nós chegamos nesse momento que eu falei para vocês, pré-jogo contra a França. Quem perdesse voltaria para casa. Você imagina se nós perdêssemos aquela partida antes da quarta de final, longe da medalha? E a gente estaria considerado perdedor, né? Morreu. Acabou. Então, quando você apresentou, ajudamos, fizemos parece os caras. O Sérgio está aqui pediu uma palavra, a véspera do jogo. Então, o seguinte, pessoal, está comigo desde o início do jogo, quando eu comecei, eu trouxe o Sérgio hoje. E aí, assim, pessoal, eu estou na UTI. Respirando por aparelhos. Se amanhã vocês me ajudarem, eu vou morrer esportivamente no final dele, terminar a seleção. Então, eu quero continuar jogando. Eu não quero voltar para casa amanhã, eu quero correr. Eu tenho que vocês. Ele trouxe toda a ajuda. Vamos jogar. Esse cara criou uma nova causa dele. E eu passei por esse seguinte. Como eu me sentia já com o tempo, na seriedade, essa história do tempo, né? E aí eu me senti velho e falei, que não pode fazer. As pessoas têm que fazer. Os jovens estão lá, tem que se fazer. Então, uma grande interpretação, com 3 minutos de um grande treinador. Quem está na house consegue dar um play para eu consigo aqui, no próximo conselho. Não está aqui, não. Sou 3 minutes to the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. And we heal as a team. We're going to cry. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I made every wrong choice a middle-aged man. I pissed away all my money, believe it or not. I chased all
agora como vamos para a seleção, a característica dele é matar alguém. E vendo esses símbolos que vai mais obrigado, cara, que ação coletiva, cada uma partida. Eles somos, e eles estão ali falando, vamos por aí, vamos agarrar. Eu estou conseguindo cada ponto, cada polegada, cada gente, não disposição de verdade. Para que Deus decida, eles têm que realmente marcar dessa maneira, ter líderes que dão um exemplo, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui. Primeiro, claro que o líder tem capacidade de ação, sim. Ele deve ter exemplo, ele inspira as pessoas. Ou seja, nada que vocês disserem, as pessoas vai inspirá-los nada que vocês quiserem. Tanto faça, tem exemplo, envolva sua capacidade. Estejam juntos permanentemente. E, segundo a não é a boa definição de liderança, já pensei. Toda instituição, todo time, toda empresa tem valores, princípios que não são negociados. Eu posso negociar uma taxa, posso negociar um horário, uma cor da camisa, mas não valores e princípios, não são negociados. O líder é aquele que não permite permissões. E não permite permissões, não correr a essência da nossa instituição. Nós temos que sustentar o longo tempo, ou seja, perenizar, crescer, entender valores e princípios. Esse é o exemplo de um líder. O líder liderou, por exemplo, alguém conhece a história dele, ele venceu pela necessidade. Quem é de São Paulo aqui conhece Pirituba? A comunidade da periferia. Ele nasceu lá, quando jovem, vendia produtos de limpeza que a mãe comprava, depois de sacolete que a mãe fabricava, até que surge a função do líder. Serginho. Ele não tinha estatura para se tornar um jogador, outra função que não é um líder. Ele então agarra aquela comunidade, se torna um jogador de altíssimo nível internacional. Sabe qual é a imagem que eu tenho dele quando ele treina e joga aos 40 anos de idade, placa de pino nas costas, recente recuperação de coluna e tal, ele joga, treina, como se estivesse correndo atrás de um prato de comida, literalmente. O voleibol deu ele a condição de transformar a vida da sua família, do seu filho. E quando alguém à sua volta não dá 100%, ele vai para dentro do carro e cobra. Eu adoro. Vocês confundem muito cobranças e punição. Repara, você tem um grupo assim mais sensível, então eu dirijo homens e mulheres. Eu não sei se querem, mas eu vou dar pele. Quando você cobra muito, eu não gosto de reação. As pessoas confundem muito. Diga a vocês, cobrança nada mais é do que o reconhecimento da sua capacidade de reação. Você não cobra de alguém que não tem capacidade de realizar. Eles têm esse tempo de energia. Isso aí. Cobrança é porque você já tem a capacidade de dar o melhor. Por isso que você cobra. Eu gosto de dizer para vocês de casa. Você sabe que a pessoa pode dar mais, não vai cobrar quem, né? O cara... A minha filha de 14 anos, 2 anos atrás, os filhos de construção um pouco mais sérios, a vida toda, então chegou em casa com o boletim do médico. Hoje, a nota dela foi 9. Falei, Júlia, para com 9, bacana, notas por boas, então, a partir de agora, a linha de corte é 9. Pô, falei só, tal, né? Ou seja, cobrar se não tem o quê? Dar a ela a condição de desenvolver, porque se ela está demonstrando alguma dificuldade, seria insano de minha parte cobrar a nota dela, uma matéria que lida de dificuldade, eu mostrar, mas ela não demonstrou capacidade, portanto, é nossa obrigação fazer com que desenvolva todo o seu potencial. Senão, nós estamos sendo corretos, justos com essa consciência do potencial. Desenvolver a coisa das pessoas, fazer para bem o seu melhor. Então, essa é a função do líder. O líder não está aqui para um concurso de popularidade, ele está aqui para aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente. Aquilo que é certo para você ter. Muitas vezes nós lideramos aqui, temos aquela tentativa, não, tem que ser perfeito, tem que ser preciso, eu estou liderando aqui, não, o líder não tem que ser perfeito, ele nunca será. Ele tem que ser aquilo que ele diz que ele é. É o que ele diz que ele é, ele tem que ser, nós vamos ser, nós somos diz a lei, com certeza. Essa coisa importante é ser tão forte, eu consegui reconhecer de forma Mas é algo diferente daquela foto. a personificação da serenidade. Aí eu olhei assim, bronqueoso. Mas é o que você querendo. Ele fala assim, é o que você querendo. Mas aí não, já vi branco. Mas você viu o seguinte, eu aprendi muito com essa nova geração. Foi duro, porque foi mais difícil. A gente tem que sempre mudar os outros, mas a coisa mais difícil é você conseguir mudar a si próprio. A gente tem que
insisto em entender pessoas diferentes, que tratadas de forma diferente, mas são diferentes. Um dia, para vocês no Bruno, eu digo a vocês o seguinte: a única diferença entre a minha atividade de vocês é a seguinte: quando o filho de vocês trabalhar com vocês não vão dar uma bronca no filho de vocês em cadeia nacional. Eu estou em cadeia nacional. Mas enfim, a relação é simples, porque, de um modo geral, essa relação, nós tendemos a cobrar um ônus maior do que dar um bom. Você cobra um mais de dar. Então, não era assim. Você tinha meu pai. Não adianta você imaginar. E você fala, pai, que não está sozinho. O tio nunca tem pai. Fala, eu não tenho pai. Você precisa entender o seguinte: essa nova geração não pode ser tratada com a geração anterior. A geração anterior, a geração brilhante que nós tivemos, ela foi envolvida a desafio permanentemente. Ela adorava ser desafiada. Ela vivia de desafio. Então, quando estava muito morta, a gente precisava de algum tipo de desafio, mas um desafio pesado. Então, era desafio permanentemente. Para cada dia, eles cresciam na pressão. Essa é uma geração que hoje trabalhava com autoestima. Pressão permanente travava o luxo. E eu pressionava, a gente não ia adiantar daquela maneira. Eu tive que mudar. Algumas pessoas chegaram a comentar que é um problema muito diferente em relação aos jogadores, das explosões, etc. e tal. Mas foi minha tentativa de entender que pessoas diferentes, de verdade, de forma diferente. E meu maior professor nessa área foi o meu primeiro treinador. Eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu morava, eu estudava na praia do Botafogo, até 1 quilômetro dali, lá na Laranjeiras, tem um Fluminense. Eu comecei com 11, 12 anos jogando voleibol no Fluminense. Eu tenho um irmão, um ano mais velho que eu, que era um talento de jogar vôlei danado, mas um talento enorme, proporcional a uma preguiça gigantesca. Eu não tinha muito talento, eu tinha vontade louca de jogar. Irmãos têm intimidade, né? Irmão, irmã, quando joga uma bola pelada, o jogo briga, discute, irmão, né? Toda vez que eu brigava com meu irmão, o treinador mandava me embora. Bernardinho, mãe, eu tomei uma coisa nesse bagulho, né? Queria matar o treinador. Quem de vocês não quis matar o treinador que fez esporte? Quem de vocês não quis matar o professor? O diretor? O gerente? Isso não é ideia, é uma reflexão, não é sugestão, né? Até para não me da vontade de dar. Mas quem de vocês, depois com o tempo, não reconheceu a importância daquela pessoa na sua trajetória? Às vezes, o reconhecimento está aqui, mas ele virá. Adulto, está aqui na seleção feminina, levava esse treinador de feminino para assistir o treinamento da seleção feminina. Um dia, tomei coragem, Pereira, explica uma coisa. Você jogava com meu irmão atrás, você mandava essa semana no internet, você não queria nada. Ele disse por isso, ele não queria nada. Se eu mandasse ele embora, ele nunca mais ia voltar. Você queria tanto que eu te mandava, você mandava embora. Te mandava, você voltava. Você mandava, você voltava. Ele voltava. Ele disse uma coisa que eu nos pais não foi dura. Se o seu comportamento é menos que porra. Se você não tivesse resistido à minha pressão, você não teria chegado no caminho. Você me desafiou permanentemente para que eu pudesse se envolver de uma certa maneira de segurança no estado do sonho. Ele ensinou uma coisa que é o seguinte: existir não é uma opção. E voltava, e essa foi a grande opção do meu primeiro treinador. Agora, diga a vocês, cada um de vocês, sua trincheira lutando, falando, vocês têm que planejar as ações de vocês. Planejar é fundo. Todos nós temos sonhos, objetivos. Estamos aqui hoje estabelecendo os objetivos para 2017. Bacana, objetivos, crescimento, tal, posicionamento de produtos, tal, ok. Objetivo. Daqui a um ano, X meses, vamos ver quanto desses objetivos nós realizamos. Planejamento nada mais é do que o projeto dessa fonte. Como nós vamos chegar lá? De que maneira eu vou atuar aqui, em universidade, como eu vou fazer? Como? E é preciso, é a construção da ponte. Cliente após cliente, ou seja, venda após venda, cliente após cliente. Eu vou construir a ponte que ligue meus sonhos, meus objetivos, as minhas realizações. Essa é a definição do sistema. Ponto. Essa é a definição do sistema. Pense em qualquer sonho que seja pequeno ou grande. Por exemplo, o verão está chegando. As minhas definições são sonho, objetivo, a necessidade de estilo. Está justo? Está bem, né? Se eu não fizer a atividade correta, a nutrição, sempre tem um produto muito bom para isso também, que eu ontem, informar a boa, eu esqueci um produto, mas o fato é, se nós não cumprimos aquilo que tem que ser feito dia a dia, nós não vamos realizar o nosso sonho. Então, falando de uma coisa que tem a ver com isso, mas o fato
você lembra? Gustavo, André e ele. Gustavo, tinha seleção, grande central e tal, não era um cara super talentoso, mas poucas vezes eu vi alguém tão difícil de trabalhar. Não quero explicar, esse trabalho, cara, é uma coisa fenomenal. Vamos treinar, o cara se desenvolveu, se tornou o melhor jogador do mundo na sua posição. O André, também um jogador, não era tão grande para ser um central e tal, mas determinado, disciplinado. Em 2002, o primeiro campeonato mundial que nós ganhamos na Argentina, ganhamos o campeonato mundial em 2002, a primeira vez que o Brasil ganha. Antes do mundial, não tinha que cortar jogadores, como sempre. O André foi um jogador cortados. Desconforto, aquela dor, terminada a reunião do corte, ele vira de treinado, eu sou o que começar a acontecer. Não, sentando na sala e falando, quero saber o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que trabalhar, onde estão as deficiências para que eu possa voltar, não sentir mais que eu estou sentindo agora. E eu disse, ele achava, então ele vai treinar e tal, e volta. Eu liguei do lado de lá, campeão do Iraque, campeão mundial da Rússia, desse que eu me e o esse rapaz foi cortado em 2008 por pontos de corte na função de central. Esse rapaz, ponteiro, tal, pontos de corte. Em 2012, em Londres, último corte central, ele poderia simplesmente sair com o seguinte, esse cara não gosta de mim, pode me dar chance, seria o alho clássico. Mas nosso ele fez, treinar, trabalhou na central, voltou e tudo. Depois de duas decepções, ele não trouxe e também de novo. Eu digo a você, é um daqueles heróis desconhecidos, que não tem grande carinho nos jogadores, mas quando o pai fez essas coisas, já faz essa calor. O cara que fez o jogo, relações técnicas e tal, foi decepção de gol. A gente tem várias chances de gol. Realmente, o exemplo dele é a disciplina, é o trabalho, a dedicação ao treinamento diário, ao desenvolvimento da sua capacidade de realizar. Treinar significa desenvolver a sua capacidade de realizar. Quanto mais eu conheço o meu produto, quanto mais eu conheço o meu mercado, o meu cliente, mais eu consigo realizar. Treinar, se desenvolver permanentemente. Eu tenho centenas de mil de pessoas que levaram pessoas ao máximo de futebol, sobre tênis, quando nós queremos olhar esse cara para a 70ª posição, mas há um tema interessante, que ele não está ganhando tantas frases, qual é a frase que se chama absurda? Eu fui um programa de televisão, a gente no terceiro tempo, só que esse programa no terceiro tempo, não é? O programa de esporte, a realidade é programa de futebol, só que de futebol. Fui convidado a ficar. Junto comigo naquele dia, tinha um rapaz que tinha um jogo de físico, o cara era embora. Olha assim, pelos tempos, eu chamo o rapaz e falo, vai se pegar no Mundial, vai pegar mais, eu dou uma surra. Eles passam o óleo no corpo. O cara voltou enorme, sangue brilhando. Mas as pessoas, o cara não parava de crescer. Eu falei, vai ficar verde, vai crescer. Era um monstro. Eu nunca vi monstros assim existindo. Era um monstro. Aí, o apresentador foi muito interessante. Como é que você se motiva para diariamente repetir essa motivação? Toneladas de quilos para ficar desse tamanho? Eu estava saindo daqui atrás, ele vira e fala assim, não, eu motivo para fazer um Bernardinho. Quando ele fez assim, o grupo dele vai no outro. Esse cara que eu disse, esse cara fica desse tamanho. Eu disse, a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. O que nós queremos, imaginamos, que experienciar mais que nós queremos? A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Todos querem vencer a universidade. Quantos estão dispostos a se preparar efetivamente? Aí lá naquela segunda-feira de manhã, aquele domingo à tarde, de novo. Isso que faz realmente a diferença. E eu então, eu disse uma coisa que para mim é quantas vezes nós ganhamos concorrência com diferenças tão pequenas do esporte.
fase ali, conquistando alguma coisa, por algum motivo não, né? Seja uma concorrência qualquer, seja uma dificuldade que tem. O que dá segurança a vocês na hora de uma decisão? Para de conquistar um ponto de confiança. Eu digo a vocês, a única coisa que nos dá segurança por intenção é o senso de merecimento. Você tem aquela consciência que você fez aquilo que era necessário ser feito da melhor maneira possível. Eu me preparei, eu visitei o cliente, eu fiz aquilo, eu preparei minha apresentação. Tudo aquilo que era possível ser feito, que era possível, necessário ser feito, nós fizemos. Isso gera segurança. Merecimento gera segurança. Que se contrapõe a que tipo de sentimento? Do arrependimento. Ah, se eu tivesse visitado realmente uma vez só. Ah, sim! Já legal que a gente embora. Nós perdemos os dois pontos. Desenvolver o merecimento, combater o arrependimento permanentemente. E nós tentamos fazer permanentemente. Isso é um pouquinho da nossa trajetória, lembre-se sempre que o sucesso do passado não nos garante nada do futuro. Expectativas de responsabilidade crescem, mas nós continuamos partindo do zero a zero. Combater o favoritismo, lidar com o favoritismo e combater permanentemente a acomodação. Quando vem o sucesso, vai vir a acomodação e combater. Nós desenvolvemos algumas técnicas, algumas dinâmicas para combater o arrependimento, a acomodação. Por exemplo, nós vemos o primeiro mundial de 2002. A nossa rotina é de 9h30, de 5 a 7. Ao ganharmos o campeonato mundial para o pessoal 4, campeões do mundo, nós somos líderes do ranking mundial desde 2003. Desde que o nome do Chile desde o ranking mundial. Ganhamos pelo Chile em 2002. Parabéns, campeões do mundo. Chegamos lá. Ano que vem começar a fazer de manhã. Cara, pô, passou 8 horas. Tem que acordar 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas, maluco, 8 horas. 8 às 11, 5 às 8, ganhamos a Copa do Mundo no Japão, em 2003. Nunca tive ganho a Copa do Mundo. E nos classificou para as Olimpíadas de 80. Estava lá no Japão, o pessoal decidiu essa conquista. Parabéns, campeão da Copa do Mundo. Estamos nos Olimpíadas da cidade. Ano que vem, 7 da manhã. Aí vamos ganhar a conquista. Então não vamos ganhar mais nada, tem que se preparar. Aí Constituição Grande de Saguarema, rotina. 6 horas da tarde, 6 minutos de vitória, 7 horas da noite. Desenvolver o senso do merecimento. Ou seja, não vamos ver nada que a gente quer conquistar, vamos nos tornar merecedores do que a gente quer conquistar. E aí, chegamos a 2006. Em 2006, a nossa empresa tinha 6 anos, era o 7º ano da nossa empresa, praticamente. E nós éramos líderes de mercado mundial. Tínhamos Olimpíadas, campeonato mundial, ligas mundiais. Mas agora os caras eram os caras. Todos os caras, mas todo mundo que é o cara já foi treinista, estagiário, todo mundo. E quem é meu chefe de programa de treinista, estagiário, então, treinador de seleção de base. 10 dos 12 jogadores que foram para o Mundial com a gente em 2016, a tentativa de ir para o Mundial, tinham passado pela universidade, ele veio para o nosso Mundial. Na 10ª semifinal, ele tem 2 histórias sobre cada um daqueles jogadores que eles trabalharam. Aqueles que lembrassem todo o percurso que eles tinham feito, de quanto eles tinham feito para chegar aqui, valorizando o que da história. Alguns se emocionaram, outros ficaram mais todos se lembrando e pensando sobre o televisor. E ao final desse encontro, ele conta uma história que eu quero que vocês reflitam sobre a história. Uma história muito simples, que eu pedi que ele contasse. Fala sobre a vida, sobre a profissão, mas fala sobre a essência das coisas. A história dos professores. Já completaram 80 anos, recebe os seus 6 alunos. Hoje, profissional de profissão, ele é muito emocionado, vocês alunos, coloca o orgulho de ter essa camiseta. Uma série de xícaras que ele tinha lá durante a sua vida, xícaras raras, conservadores de mesa, xícaras folheadas a ouro, belíssimas, muito caras, outras xícaras muito simples, que ele tinha feito na sua vida e muito chiques. Ele começou a perceber que cada um percebia escolher a xícara parecia mais cara, a mais bela, a mais rara, e assim justamente até a xícara mais simples. Ao final do encontro, ele agradece a todos, sendo muito honrado por ter feito parte da trajetória que vocês alunos, e que além do sucesso profissional que eles tinham alcançado, ele também tinha percebido que eles tinham aprendido a gostar das coisas boas da vida. Como é que ele tinha percebido isso? Pela escolha das xícaras. E ele então disse, mas nunca se esqueça de que a essência é o café. Pouco importa que vocês vão tomar, o que realmente importa é o café que vocês vão continuar produzindo. Para que a gente possa continuar a produzir o melhor café, é importante a disciplina para acordar cedo e plantar, a
determinação, perseverança pela categoria, para que a gente possa ajustar ele. Me falaram muito agora também. Mas o Bernardinho pegou medalha de ouro, treinador e tal. A nossa medalha de ouro é poder ver os dois cima. Eu quero terminar aqui, passar um pequeno vídeo do momento mais emocionante de uma geração que lutou por uma causa. Que foi criticada, que foi contestada, comparada com outros, mas que seguiu buscando o seu sonho. Disciplina, seja mais perdeu foco, seja mais claramente, seja mais realmente fica curto. Não, por favor. Nacional brasileiro.